Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada. Eu queria pedir desculpa, eu não pude estar aqui a semana passada, foi uma semana bem corrida, bem atípica, mas hoje eu estou de volta e trouxe um assunto para a gente discutir. Gostaria de conversar com vocês a respeito da formação de aliasing, né? Entender certinho o que é de fato o aliasing, né? Por que ele acontece, qual é o significado dele, tá joia? Para que a gente possa, então, interpretar melhor os nossos exames ecocardiográficos. Fica comigo, então. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre aliasing. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Para a gente conversar de aliasing, eu trouxe aqui um exemplo para vocês que eu tenho certeza que vocês já se depararam com esse exemplo durante algum momento da vida de vocês. Vocês sabem quando a gente está andando de carro e a gente olha a roda do carro que está ao nosso lado e a gente tem a nítida impressão, aliás, a nítida impressão é uma impressão, mas a gente está vendo que essa roda está girando para trás. Fala, bom, mas não é possível, uma vez que o carro está andando para frente, não é mesmo? Por que isso acontece? Isso é um exemplo que a gente pode comparar, o exemplo da aliasing. A gente sabe que isso é uma ilusão de ótica, naturalmente essa roda está girando para frente, mas ela está girando numa velocidade tão alta que esta velocidade supera a capacidade dos nossos olhos e do nosso cérebro perceber a sequência de eventos no sentido, aqui no caso desse exemplo dessa roda, seria no sentido anti-horário, tá certo? Então, a gente acaba tendo uma ilusão de ótica porque os nossos olhos e o nosso cérebro acaba percebendo uma sequência de eventos um pouco com uma velocidade, vamos dizer assim, aquém daquela velocidade com a qual a roda está girando de fato. Então, isso é uma ilusão, esta não é uma informação fidedigna, correta, tá? A gente pode dizer dessa forma. Muito bem. E o que é, então, o aliasing quando a gente está falando de ultrassonografia ou de ecodopplercardiografia, tá? O aliasing, ele é um artefato que pode acontecer quando a gente utiliza qualquer tipo de Doppler de pulso, tá? Doppler de ondas pulsadas, seja a representação desse Doppler pulsado sob a forma espectral, sob a forma de espectro, seja, por exemplo, no Doppler colorido, tá? Que o Doppler colorido ele é um primo irmão do Doppler pulsado, vamos dizer assim, né? A técnica ou a forma de aquisição de imagem envolvida é a mesma para ambos os recursos, ok? E isso está relacionado, né, a ocorrência ou não do aliasing está relacionado à velocidade daquela estrutura móvel que eu vou estudar, a profundidade dessa estrutura, o quão longe, mais longe ou mais perto ela está do foco emissor do ultrassom, no nosso caso transdutor, e qual é a frequência de repetição de pulso desse transdutor, tá? Que aqui, a gente lê aqui como PRF, porque está em inglês, tá? Pulse Repetition Frequency. Muito bem. Então, o Doppler pulsado ele funciona como? O transdutor emite um ultrassom, esse som vai encontrar a estrutura que eu quero estudar e vai me retornar com um eco, e o meu equipamento vai então entender que ele mandou uma determinada frequência, recebeu uma frequência diferente daquela que ele emitiu, portanto eu tenho um desvio Doppler, certo? Uma diferença de frequência entre frequência emitida e frequência recebida, tá certo? Isso é o desvio Doppler. E aí, a partir dessa diferença, se essa diferença for positiva ou negativa, ele vai me revelar
se essa estrutura, essa região de estudo, ou esse alvo móvel que eu estou estudando, está se aproximando do transdutor ou se afastando do transdutor, ok? Veja, uma vez que a velocidade de propagação do som nos tecidos é tida como constante, tá? Nos tecidos moles, a gente considera uma velocidade constante de 1.540 metros por segundo a velocidade de propagação do som. Bom, uma vez que essa velocidade é constante e que o meu transdutor ele só emite um novo pulso depois que ele tenha recebido a resposta daquele primeiro pulso, então vocês vão concordar comigo que quanto mais distante for o alvo estudado, maior vai ser o tempo de ida e volta, certo? Quanto mais distante ou quanto mais profundo o alvo estudado, maior vai ser o tempo de ida e volta, uma vez que a velocidade é constante. Então, se eu vou demorar mais para ir e para voltar, a minha frequência de repetição de pulso vai diminuir, ok? Conhecendo-se, então, estes determinantes, o que eu posso dizer para vocês? Então, eu posso dizer para vocês que o aliasing é um artefato e que, portanto, assim como naquele primeiro exemplo que eu dei da roda do carro, ele me dá uma informação equivocada, uma informação não fidedigna, tá? Neste caso aqui, eu tenho um sonograma, onde eu estou mostrando para vocês o fluxo no tronco da pulmonar, mensurado aqui nessa região, tá? Com o Doppler pulsado, e durante a sístole ventricular, este fluxo ele entra ali adentro, o tronco da pulmonar, portanto, ele se afasta do transdutor, certo? E ele aparece aqui, portanto, abaixo da linha de base, por convenção, tá certo? E eu tenho aqui a formação de aliasing. Ué, Fernanda, cadê? Ué, eu não estou mostrando para vocês que o pico, o término desse fluxo pulmonar, ele está aqui registrado numa escala positiva? Pô, se eu viesse com o meu caliper aqui e me disse alguma coisa aqui, eu ia ter um valor positivo. Mas como que eu posso ter um valor positivo se a gente sabe que o fluxo pulmonar está se afastando do transdutor? Então, ele teria que ter um valor nessa escala aqui, de baixo, abaixo da linha de base, tá certo? Então, esta é uma informação equivocada, pois aconteceu o aliasing, tá certo? Por quê? Porque a velocidade com que este fluxo se afastou do transdutor é uma velocidade maior do que 1 metro por segundo. Eu estou aqui com uma escala que eu vou conseguir registrar uma informação fidedigna até 1 metro por segundo. Se for maior que isso, eu não vou poder registrar uma informação fidedigna, tá certo? Como eu posso corrigir, então, a formação de aliasing neste exemplo? Nesse exemplo tá fácil, gente. Ou eu subo a minha linha de base, e aí eu vou aumentar essa escala aqui de velocidade, tá? Ou eu posso aumentar a frequência de repetição de pulso do meu transdutor, que nesse caso aqui está em torno de, vamos arredondar, de 14.000 Hz, tá? Ou 14 kHz. Então, veja, isso quer dizer que o meu transdutor ele consegue captar de forma fidedigna um desvio Doppler de até 14.000 Hz. Tá? E isso é codificado em velocidade, por isso a gente coloca aqui uma escala de velocidade, ok? Então, certamente esse fluxo ele tem uma velocidade que excede o desvio Doppler de 14.000 Hz. Então, eu posso ir lá no botãozinho e aumentar o PRF do meu transdutor, ou simplesmente modificar a linha de base, e aí ele vai me dar uma informação fidedigna. Porém, em algumas outras situações, esta velocidade desse alvo que se move gera um desvio Doppler muito grande, tá certo? E aí a gente não tem como corrigir, até por uma limitação física do transdutor. Ele vai ter uma frequência de repetição de pulso e ele vai ter um máximo, ok?
Então, por exemplo, neste outro exemplo aqui de aliasing, eu trouxe para vocês uma insuficiência tricúspide e eu tenho durante a sístole ventricular um fluxo turbulento, sistólico, né? Então, por que eu estou dizendo que ele é turbulento? Porque eu tenho aqui a formação de um mosaico de cores, né? Com cores claras, cores estouradas, cores que estão aqui relacionadas às velocidades máximas aqui da minha escala de frequência de repetição de pulso, de PRF, tá? Que aqui codificado em cores, codificado em velocidade, está em 79 centímetros por segundo, tá certo? Então, eu posso considerar que este fluxo é patológico por dois motivos. Primeiro, porque eu estou com um PRF adequado às velocidades fisiológicas intracardíacas, tá? Então, dentro do coração eu espero mesmo. Geralmente a gente ajusta o PRF do nosso colorido por volta disso, 70, 80 no máximo centímetros por segundo, porque é isso que eu espero de um fluxo fisiológico, tá? O que mais eu espero de um fluxo fisiológico? Eu espero que ele seja laminar, ou seja, que não haja grande dispersão das velocidades desse fluxo. E esse fluxo aqui, ele está me mostrando que ele tem uma grande dispersão de velocidades, né? Tem aqui, olha, amarelo bem clarinho, depois tem azul bem clarinho, então cada hemácia está numa velocidade diferente. Isso também pode caracterizar um fluxo patológico. E uma terceira informação, não menos importante de forma alguma, é a fase do ciclo cardíaco em que isso acontece. Durante a sístole ventricular, as válvulas atrioventriculares devem estar fechadas. Se ela se fechou, ela não pode permitir passagem de fluxo. Então, se eu tenho um fluxo turbulento sistólico no interior do átrio direito, eu tenho um fluxo patológico. E isso aqui, este mosaico, é a formação do aliasing, tá? E, de fato, a gente confirma isso aqui com o Doppler contínuo, que usa uma outra forma de aquisição de velocidades, por isso ele é capaz de adquirir velocidades bem altas, e a gente vê que, de fato, a gente tem um fluxo aí de 4 metros por segundo, né? Muito acima dos 79 centímetros por segundo. Então, de fato, este mosaico aqui representa, sim, um fluxo patológico. Tá joia? Agora, nem sempre a formação do mosaico representa um fluxo patológico. Neste exemplo aqui, eu tenho um gatinho de 6 meses e eu estou aqui na região da via de saída do ventrículo esquerdo, mostrando a formação aqui de mosaico na região da via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Poxa vida, então isso é um fluxo patológico? Olha, não necessariamente. Eu estou vendo esse fluxo, ele é um fluxo sistólico, tá? Então, se ele é um fluxo sistólico, bom, tá certo, durante a sístole, de fato, a gente tem que ter ejeção do fluxo, certo? Pelo trato da via de saída ventricular. Bom, ele é um fluxo sistólico, mas ele está formando esse mosaico. Que vamos medir, vamos ver se isso está certo e vamos ver se isso está normal para esta espécie, para esta idade, para esta condição desse paciente. Nesse caso, esse é um paciente anêmico, né? Então, a gente tem estímulo do sistema nervoso simpático por causa da anemia, a gente tem aumento da pré-carga. Então, nessa condição, um fluxo de via de saída do ventrículo esquerdo de 1,95 metros por segundo, ele está em limite superior, mas ele está normal para esse paciente. Ah, mas então por que formou o mosaico, Fernanda? Formou o mosaico porque 1,95 metros por segundo é uma velocidade superior a 79 centímetros por segundo. Então, veja, essa escalinha aqui, ela vai entender isso. Todo fluxo que tiver uma velocidade maior do que isso, ela vai codificar em cores de forma a me levar a pensar que isso tem uma velocidade aumentada. Veja, aumentada para quê? Aumentada para esta escala de 79 centímetros por segundo, percebe? Mas não necessariamente é um fluxo patológico. Eu até percebi, falei, nossa, olha, tem um fluxo aqui, ele deve estar com uma velocidade alta. Será que tem uma estenose?
né? Ele pode até me levar a fazer esse tipo de raciocínio, mas a gente não pode colocar como sinônimo a formação de aliasing com fluxo patológico, ok? A formação do aliasing, como nós vimos, depende de outros fatores também, tá? Então, até por isso eu trouxe esse último exemplo de um paciente que eu quero que vocês olhem com atenção, que ele tem um fluxo aqui, olha. Cadê meu mouse? Ele tem um fluxo aqui que fica codificado em azul, tá? E o que a gente pode perceber de estranho aqui? A gente percebe de estranho aqui que este fluxo é um fluxo sistólico, portanto retrógrado no interior do átrio esquerdo. Perdão, ele não é sistólico. Ele é um fluxo que acontece no interior do átrio esquerdo, mas ele acontece durante a diástole, porque se vocês notarem, esse fluxo não acontece durante a sístole ventricular. Por quê? Porque esse paciente tinha um bloqueio atrioventricular e não necessariamente após a contração atrial ele tinha uma contração ventricular, tá certo? Então ele fazia onda P no eletro, né? Portanto, a contração atrial e não tinha resposta ventricular. Então, com o aumento das pressões diastólicas do ventrículo esquerdo, se não há uma contração atrial, ele fazia um escape que a gente chama de escape ou refluxo diastólico ventricular, um refluxo diastólico mitral, perdão, tá? E por que então não formou aliasing? Ora, não formou aliasing porque durante a diástole o gradiente de pressões entre ventrículo e átrio é um gradiente pequeno, né? O ventrículo está cheio, não esvaziou. O átrio também está cheio. Então, a diferença de pressão entre as duas câmaras é pequena. E isso gera um fluxo retrógrado? Gera durante a diástole? Sim, mas a velocidade é baixa. Uma velocidade que, sem dúvida alguma, está aqui dentro dessa escala. Uma velocidade que não passa de 96 centímetros por segundo. Então, esse é o motivo pelo qual eu tenho um escape ou um refluxo diastólico que não necessariamente forma um mosaico, porque ele tem uma velocidade baixa, nem por isso esse fluxo deixa de ser patológico. Vocês entenderam onde eu quis chegar? Então, pessoal, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas explanações que eu fiz, que vocês tenham entendido e que vocês possam, então, de fato, desvincular a ocorrência de aliasing com uma alteração patológica. Super obrigado pela atenção de vocês, um super beijo. Semana que vem eu prometo que eu volto, tá bom? Até!